Olá pessoal, estamos dando início a mais uma videoaula. Hoje o nosso tema será a esfera pública. Nós vimos nas videoaulas anterior a questão da temática da globalização, estudamos o IDH, construção dos direitos humanos e também refletimos sobre a questão da identidade, os planos de governo, a política de direitos humanos. Estamos numa linha de pensar global para compreender o local. E ao compreender o local, queremos desvendar o global. Então hoje nós vamos chegar um pouco mais próximo da sua realidade cotidiana, um pouco mais próximo da sua realidade de seus familiares. Esse contexto nós chamamos de município ou de cidade. O município ele é um pouco mais amplo do que a cidade, porque tem alguns municípios que é constituído de um grande centro e também é constituído da parte rural. Então nós chamamos de município essa unidade complexa. E aí vamos estar aprofundando hoje a questão da esfera pública, que é como a sociedade se organiza para poder garantir os direitos humanos. Vamos dar passo a passo, como sempre, refletindo a cada momento e buscando desvendar, compreender, interpretar e agir nesses contextos para ampliar a capacidade da política dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, diminuir as práticas de violência e de desrespeito ao outro. Como vimos na videoaula anterior, a questão da alteridade é sempre o respeito ao outro. Cada sujeito, cada pessoa tem direito de viver como pode, dentro das suas possibilidades e condições humanas. Do global ao local. Nós estudamos e refletimos a perspectiva do global, o mundial, o impacto das sociedades globais na sociedade local, no Brasil, no seu estado e agora no seu município, na sua cidade. Até aqui tivemos a preocupação de compreender o global para agir local. Para isso vimos, como já falei, o IDH e os planos e programas sociais. Do global ao local, agora vamos analisar o espaço local. Veja o quanto é importante que você tenha uma boa compreensão, um bom entendimento do espaço local, pois a vida ela acontece, ela realiza e se materializa nos espaços locais. Também o próprio município, muitas vezes, precisa ser analisado nos pequenos territórios. A cidade, às vezes, é grande, a cidade é enorme, mas tem os seus pequenos territórios. Uma coisa é compreender a cidade na sua totalidade, a outra coisa na sua rua, num bairro. Às vezes a cidade como um todo não há tanta violações de direitos humanos, mas em alguns polos, alguns pequenos microterritórios do seu município, pode ser que haja violências contra os direitos humanos e contra a vida humana. As cidades brasileiras não é homogênea, nem o Brasil, que é um continente, ele é homogêneo, como também o Estado não é homogêneo. Nós vivemos sociedades complexas e heterogêneas. Cada município ele é também heterogêneo. Por isso que nós falamos, tenhamos uma visão global para podermos agir local, ter uma visão local para compreender o global. Essa é a dinâmica do mundo contemporâneo, da sociedade contemporânea. Por isso chamo sempre a atenção de cada um de vocês para olhar com profundidade na sua cidade e nos pequenos territórios, para capturar as práticas de violações de direitos humanos e, com isso, possamos fazer algum tipo de mediação ou de intervenção. Continuamos. Agora vamos analisar o espaço local no sentido de descobrir o impacto dos direitos humanos no município. Os direitos humanos, como já disse, exigem um olhar para os pequenos territórios, os espaços em que a vida acontece, onde confrontam sujeitos, organizações, instituições e movimentos sociais. Esses territórios possuem uma interface com o Estado, cidade, federação e o mundo globalizado. Vejam vocês, o município de vocês, ele não é isolado, ele está intimamente conectado com o Estado, com uma região deste Estado,
e com o Brasil, e com a América Latina, e com o mundo totalmente globalizado. Tá? Só que cada cidade ela tem uma fisionomia própria, uma fisionomia a partir da sua vocação, a partir dos componentes e das variáveis que ali se materializam. E mesmo dentro de uma cidade, cada setor, cada micro espaço, cada pequenos territórios também tem configurações diferenciadas. Por exemplo, uma cidade em que tem uma determinada área que tem uma construção civil, uma obra ali naquela cidade, naquele município, ganha novas configurações. Se é uma cidade que resolve desenvolver uma obra de transporte ou a construção de edifícios, enfim, cada uma ou tem uma vocação para a produção de carro ou extração de minérios ou para o comércio, depende de como a cidade estabelece o seu desenvolvimento econômico e a sua vocação econômica, ela se configura e reconfigura formas de viver, práticas das pessoas poderem agir, confabular, negociar as suas vidas e criar um ambiente saudável para a vida daquele coletivo. Mesmo assim, às vezes tem alguns territórios que a política pública não chega, não atinge, não tem espaços, e isso é importante que a gente tenha uma compreensão da cidade e também dos micros territórios dessa cidade. Aqui você está vendo uma imagem que vocês podem estar olhando, que é mais ou menos como se articula uma cidade, né, como ela se configura, suas paisagens, as orientações de trânsito, a articulação, como essa cidade está organizada. Como nós sabemos, no Brasil nós temos aí mais de 5.500 municípios, então tem várias formas de se organizar cidades e cada uma delas tem suas singularidades, né? Então, afinal de contas, a pergunta é, o que é uma esfera pública? O que nós estamos chamando de esfera pública? Tem várias noções, vários teóricos discutem a ideia de esfera pública, de espaço público, né? Um dos grandes autores contemporâneos que discute essa temática é um alemão chamado Habermas. Habermas trabalha a esfera pública também no campo da comunicação. O espaço, quando falo esfera pública, espaço público, estou trabalhando uma forma de comunicação, de diálogo, que são as novas mídias que aí se estabelecem. Mas também eu posso trabalhar com a ideia de esfera pública, o Estado ampliado, ou seja, é quando se articula sociedade civil, Estado e mercado. Ali eu posso fazer uma discussão de esfera pública. Então, em cada município, pode-se constituir uma esfera pública, ou seja, a articulação do poder público com a sociedade civil e o mercado. Com qual finalidade, com qual objetivo? Poder garantir as políticas públicas, ter a finalidade de garantir um desenvolvimento social, fazer com que as pessoas tenham escola, saúde, assistência, moradia de qualidade. Não basta cuidar somente do desenvolvimento econômico numa determinada cidade. É muito importante que se garanta também o desenvolvimento social, porque um está atrelado ao outro. Quando se tem só o desenvolvimento econômico, pode-se criar aí todo um ambiente de violência, situações de degradação do espaço e do próprio ser humano. E isso é necessário que a gente faça nessa articulação para que possamos garantir os direitos humanos, uma política do bem-estar social. Cada município é chamado a ter aí uma política do bem-estar social. A Constituição de 88 consagrou que todas as políticas públicas de qualidade devem ter a participação e a articulação da sociedade civil, bem como também a participação do Estado e das empresas e iniciativas privadas, das empresas privadas que nós possamos chamar aqui, ou podemos chamar aqui, de mercado. Vejamos aqui como mais ou menos podemos desenhar um quadro aí que dá para vocês observar um certo desenho do que nós estamos chamando de esfera pública.
a sociedade civil, o Estado, a articulação desses dois no sentido de justificação das decisões políticas provenientes daqueles espaços que são acordados. Tem o interesse público e é interessante que a gente pense e reflita que o Estado, que o município, que o poder público, a questão das políticas, é sempre uma síntese de múltiplas correlações de forças. Não há uma única força no município que determina a dinâmica da política, mas é a articulação de todas elas que dá o rosto, a fisionomia daquele município no campo da política. No município, os sujeitos, classes, partidos organizados são canais de participação que pode garantir a política dos direitos humanos de forma dialógica. Veja, aqui não se inclui a participação também das forças produtivas. Elas são essenciais para se pensar políticas públicas. Quais são os canais de participação que nós temos hoje nos municípios? Nós temos os conselhos municipais, se tem aí os conselhos da saúde, os conselhos da educação, os conselhos da assistência, conselhos da criança, conselhos do idoso, e assim sucessivamente, há um conjunto de conselhos onde a sociedade pode participar. Há também os partidos políticos e outras organizações sociais, como movimentos, ONGs, enfim, que constitui todo um conjunto de forças em que as pessoas podem participar para reivindicar os seus direitos e melhorar a qualidade de vida daquela cidade, das pessoas que ali habitam, das pessoas que ali trabalham, que elas tenham segurança, que elas tenham educação, saúde e assistência de boa qualidade. Então, isso é muito importante. Tem como meta sempre as políticas públicas, o envolvimento do processo de participação, tem como meta a qualidade e a transparência do serviço público. Há hoje no Brasil, diante da corrupção, como vocês sabem, há muitas denúncias em todos os setores da corrupção. Uma forma de conter, de controlar a corrupção é a participação nessas esferas. Esses organismos, conselhos, sobretudo os conselhos municipais e as organizações, têm um papel de controle da decisão e da transparência pública para garantir os direitos e, sobretudo, aqueles direitos que nós chamamos de universais, que estão ligados aos direitos humanos. Não se restringe organismos constituídos, não restringe com isso os organismos constituídos juridicamente. Nós temos aí o Poder Judiciário, a Vara da Infância, os promotores, procuradores, que tem todo um aparato jurídico. A participação não restringe isso, mas dá mais força, amplia o espaço e cria novas situações. Tá? Quando nós pensamos aí na participação, numa política de boa qualidade, que as políticas públicas tenham boa qualidade e melhores condições e ajude as pessoas a desenvolver, a crescer, a garantir as possibilidades e potencialidade de cada pessoa, tá? Nós estamos pensando aí na construção daquilo que chamamos de política da vida. Tá? Veja, uma coisa é olhar para as pessoas, olhar para o município, olhar para a cidade como um feixe de carência. Outra coisa é olhar para as pessoas, para os municípios, para as cidades, como um feixe de possibilidades e de potencialidade. Quando eu tenho este olhar e criamos esses mecanismos, possibilitamos o desenvolvimento de uma política pública, nessas condições, nós falamos de política da vida, aquela que garante o desenvolvimento da vida, portanto, nós estamos falando aqui de uma política de direitos humanos. Refletir sobre o poder local é entender as políticas sociais como mecanismos que podem ser tanto libertadores quanto opressor. A política da vida deve conduzir a população
a sair da condição de vítima e a lutar para conquistar seus direitos. Veja, quando nós pensamos em políticas públicas, em políticas sociais, mesmo aquelas que têm um caráter mais de assistência, nós estamos falando e possibilitando as condições para que as pessoas mudem sua vida, melhorem as qualidades de vida. Mas também pode ser feita, os programas serem desenvolvidos com uma característica ou com um objetivo que acabe reproduzindo mais as desigualdades sociais do que potencializando essas pessoas para encontrar uma saída e deixarem de ser vítimas para serem sujeitos do seu processo, né? Por isso que a Constituição de 88 estabelece que cada sujeito, cada organização devem serem protagonistas, ou seja, sujeito daquele processo, né? Uma coisa é fazer a política direcionada para a pessoa enquanto objeto, que ela não participe do processo, né? Ah, tem fome, está aqui cesta básica, resolveu o problema. Tem um problema na rua, asfalto, a rua, resolve-se o problema. Não, aqui se discute em que esse sujeito, ele também participa do processo, ele é protagonista. Portanto, cada um, né, cada pessoa, ela tem o direito de desencadear um processo de mudança e de transformação, tá? Nós não somos somente objeto das políticas públicas, mas também sujeito das políticas públicas e, portanto, podemos alterar o processo das políticas públicas, a dinâmica das políticas públicas, né? E isso ocorre no município, com mais facilidade, né? O sujeito ativo contribui para mudar o ambiente, criar e conservar outros valores em vista da construção da República, que favorece alguns direitos da população, né? Isso aqui é importante, quando a gente reflete essa ideia, que o sujeito pode criar, ele pode transformar ou pode manter alguns valores. Então, quando a gente fala de políticas públicas, no sentido só que ela vai transformar, é uma coisa. Mas, às vezes, a política pública não deve visar somente a transformação, mas, às vezes, conservar alguns valores que é importante para a humanidade, que são conquistas da humanidade. Então, esses valores, eles devem ser protegidos, tá? E eles devem serem defendidos. Então, o que está posto quando pensamos em políticas públicas não é só em uma linha da transformação, mas é também numa linha de construção e de proteção e de manutenção de uma determinada realidade. Foi na primeira ou segunda videoaula, nós refletimos que é importante sempre aí um tripé, tá? Que é proteção, liberdade e atendimento, tá? Quer dizer, pensar a liberdade, pensar as políticas públicas, eu tenho que pensar na proteção daquele sujeito, eu tenho que pensar no atendimento daquele sujeito e tenho que pensar que esse sujeito é um ser livre, tá? Eu não posso utilizar das políticas públicas para reduzir ou diminuir a liberdade de um sujeito. Se isso ocorre, eu estou desconstruindo uma perspectiva dos direitos humanos. Estou violando os direitos humanos porque a liberdade ela é essencial para todos os indivíduos, para cada indivíduo. É muito importante que se pensa na ideia da liberdade. Agora, o município, tá, ele é o lugar privilegiado da materialização e da concretização das políticas de direitos humanos, tá? Quando você pensa em Brasil, é uma coisa ampla, que é importante que se tenha política de direitos humanos, quando se pensa no Estado, mas quando chega no município, nós estamos falando com pessoas que têm os direitos violados ali, tá? Está ali, está na frente das pessoas, tá? E ali é onde ocorre a vida, onde acontece a vida, e é ali que precisa desenvolver os planos e as políticas de direitos humanos, tá? A implantação dos direitos humanos no município é uma revolução, tá, permanente, que acaba por interferir na formação da subjetividade do sujeito. Vejam, vocês, quando a gente fala da subjetividade, a política dos direitos humanos, ela interfere
ela cria um impacto nas relações dos sujeitos. Veja, quando nós estudamos na videoaula passada a questão da alteridade, ela é fundamental. Eu tenho que aprender, a partir da perspectiva da política dos direitos humanos, eu tenho que aprender a conviver com as mulheres, a respeitar as mulheres, porque nós estamos falando das diferenças. Eu tenho que aprender a conviver e a respeitar uma criança. Tá? Aqui é uma diferença geracional, tá? Entre eu e uma criança. Eu tenho que aprender a conviver e a respeitar os alunos. Veja, a relação professor e alunos se coloca num outro patamar a partir das políticas dos direitos humanos. Como se coloca também no outro patamar a relação entre raça e etnia. Tá? Então, veja, a convivência entre o branco e o negro, entre o branco e o negro e o índio, entre o branco, o negro, o índio e o asiático. Veja, esses grupos sociais, se estabelece uma nova forma de convivência. Não é tratar o outro como coisa, mas é tratar o outro como sujeito, que tem uma subjetividade, porque esse sujeito tem desejos. E por eles terem desejos, eles pensam diferentes. Eu tenho um desejo, a outra pessoa tem um outro desejo, ela pensa diferente. E essas diferenças devem ser respeitadas dentro das regras do jogo democrático que estabelece a Constituição e as políticas de direitos humanos. Então, é nesse sentido que as políticas de direitos humanos, ou a prática dos direitos humanos, é uma revolução, porque altera a forma de ser, pensar e de agir de um determinado grupo. Então, é importante que a gente sempre tenha essa perspectiva na nossa mente. Quando nós falamos que o município é o locus privilegiado, é importante que a gente também tome um cuidado para que as pessoas no local não fortaleçam a tirania, porque a tirania não é privilégio só do nacional. Nós temos no Brasil, como já disse, mais de 5.500 municípios. E há municípios que têm práticas de ditadura, de uma cultura autoritária, se compõe a partir de oligarquias, onde os interesses do grupo prevalecem em cima ou em detrimento de direitos humanos e de possibilidade de desenvolvimento de pessoas. E nós também temos que olhar para o desenvolvimento da própria natureza. Nós temos que pensar em cada município como proteger também a natureza, proteger as pessoas que ali residem, que ali moram, mas também proteger toda a natureza em todos os seus aspectos, tanto do ponto de vista dos animais, dos rios, das florestas, das matas. Aí cada município tem a sua configuração e a sua composição. Mas a gente, quando fala que o município é o locus privilegiado, a gente tem que tomar um cuidado para que no município não se reproduza, não se fortaleça as oligarquias ou as práticas autoritárias da política brasileira. A cidade está organizada para facilitar a interação entre os sujeitos. É um espaço de encontro, uma invenção humana num determinado território. Estruturar a produção e a reprodução da vida. É importante que a gente tenha essa clareza. A cidade ela é uma invenção humana, ela produz, ela está organizada para a produção da vida, para o desenvolvimento da vida. É lógico que o desenvolvimento da vida, quando eu penso no desenvolvimento da vida, eu estou pensando numa síntese de múltiplos fatores, de múltiplas variáveis, econômica, social, religiosa, política, geopolítica, espacial. Quer dizer, a cidade está organizada para possibilitar isso. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de lado e temos que reforçar é que a cidade ela é um espaço que produz oportunidades de aprendizagem. Na cidade a gente aprende, a gente compreende, de novo, porque a cidade ela não é homogênea, ela não é monolítica, ela é heterogênea, ela é plural, ela tem várias possibilidades que a gente vai, de uma forma ou de outra, criando espaço para o desenvolvimento da vida. Vejam,
É na cidade que emerge as formas de convivência humana de respeito. A organização da cidade, ela deve responder à exigência da pluralidade cultural. Destacar a cidade não significa reduzi-la apenas a contexto urbano, mas também ao contexto rural, que muitas cidades no Brasil, muitos municípios, né, melhor dizendo, muitos municípios no Brasil, ele é urbano e ele é rural. Né? Nós temos que sempre pensar nessa dinâmica. Né? Nós estamos num país que é continental, que os municípios são heterogêneos e que boa parte dos municípios convive, coexistem na relação mundo urbano e mundo rural. Então, pensar as políticas de direitos humanos tem que pensar esses contextos. E para organizar a cidade, pensar nesse contexto, cada município no Brasil, ele tem aí o que nós chamamos de um plano diretor, né? Que é o plano que organiza, né, a cidade, em quais os espaços que podem construir indústrias, quais os espaços que são residenciais, quais os espaços que é do mundo rural. Enfim, nós temos que definir, e o plano diretor define esses espaços na cidade. Né? Isso é muito importante, que a gente sempre tenha um contato, um diálogo para compreender a cidade a partir do plano diretor, né? Ou da lei orgânica, né, do município. Né? Então, vocês olham aí uma imagem, está, né, mais voltado para uma cidade, e tanto na lei orgânica como no plano diretor define como esses espaços são apropriados ou como eles devem ser apropriados pelas organizações e pelos sujeitos que ali habitam, que ali convivem, uma vez que a cidade ela é o espaço privilegiado para a convivência humana. Né? Nós também chamamos o município de poder local, tá? Porque, veja, é um espaço onde o poder local, ali é onde eles se organizam, também pode ser conhecido no Brasil, e em muitos momentos nós denominamos aí o poder local. Tá? Agora, não podemos confundir municipalização ou poder local com prefeiturização, porque assim, o poder local, o espaço público, ele não é do prefeito. Né? O prefeito é o seu grande gestor. A cidade pertence à população que ali reside, que ali habita, que ali trabalha, que ali produz. A questão do poder local no Brasil, ela foi sempre analisada aí pelos clássicos, porque a municipalização no Brasil, ou o poder local, só ganha autonomia na Constituição de 88. Né? Aí nós discutimos essa questão da descentralização, tá? Porque nós acreditamos que a descentralização nos ajuda a governar melhor. Né? Quando a gente centraliza tudo no poder federal, no governo federal, se tem dificuldade de governar e de atender às demandas. Né? Essa questão do território, né? A história individual e coletiva, ela se desvela sempre num determinado território. Né? E o território ele é constituído por múltiplas faces, por múltiplas facetas, que vai desde a alienação até as lutas e a busca da felicidade. Né? A política de direitos humanos deve estar presente no território, ela deve atender à demanda do território. Né? E, para ir chegando ao final da nossa conversa, do nosso diálogo aqui, que nós estamos estabelecendo com vocês, aí tem um quadro, e que a gente teria a seguinte pergunta para vocês: como está o seu município ou região? Tem essas cores, que vai do vermelho ao azul. Né? O azul é muito alto, é um município que está muito bem no IDH, e se é um IDH baixo, nós estamos em vermelho. Então você olha no mapa e descobre aí como que está o seu município, a sua região. Comente com seus amigos, comente com seus colegas como que está o seu município ou a sua região. Tá? Em síntese, o que eu gostaria de chamar a atenção é que o IDH
ele é uma ferramenta que nos ajuda a compreender, a interpretar e a entender os territórios, o município e a sociedade e o lugar em que nós vivemos e habitamos. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Conto com a participação de vocês.